todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ágora Espírita. Tá? O nosso tema de hoje será a violência social e as leis morais do Espiritismo. Tá? Meu nome é Felipe Aragão, eu faço parte do CEMIL, do Centro Espírita Missionários da Luz, em Tuparetama, no sertão do Pajeú pernambucano, e também faço parte do Ágora Espírita, desse coletivo que tem revolucionado muita coisa e muitos entendimentos na doutrina espírita. Márcio, se apresente. Eu me chamo Márcio, como você disse. Eu sou professor da rede estadual de ensino de Pernambuco. Sou tarefeiro da Associação de Estudos Espíritas Missionários da Luz, que fica aqui na cidade de Flores, né, no sertão do Pajeú, do nosso estado de Pernambuco. E também faço parte desse movimento que nós criamos, chamado Ágora Espírita. Um movimento que tenta, ou que traz, ideias do ponto de sociais, políticas, sem ser as partidárias que dividem, mas ideias que podem fazer uma releitura ou trazer Kardec para tentar iluminar os problemas que a gente vive na sociedade atual. Sou um tarefeiro também desse grupo, se a gente pode assim chamar, desse movimento espírita. Isso, então, para a gente começar, vamos situar o pessoal, na nossa temática, Márcio. Hoje nós temos a felicidade, principalmente eu e Márcio, que a gente sempre dialogou nesse sentido. O Ágora, ele abre hoje uma janela ou uma porta significativa para o movimento espírita do sertão pernambucano. Frequentemente acontece, não só no meio espírita, mas em outros meios que nós convivemos, de muitas vezes as pessoas virem do Recife, por exemplo, da capital, e achando que aqui no sertão a gente não estuda, a gente não tem conhecimento, e aí o Ágora vem quebrar esse paradigma, e aí nós temos a primeira live do Ágora totalmente do Pajeú, né, Márcio? E isso é muito importante, e já de antemão agradecer a Alexandre e ao Ágora pela oportunidade. E o nosso diálogo vai ser perpassado também pela profissão que nós dois abraçamos, que somos professores de história, somos historiadores, e a nossa temática ela vai ter a nossa conversa vai ter essa pitada também aí dessa profissão que nós abraçamos enquanto professores e pesquisadores da área. Eu gostaria de começar, Márcio, já fazendo uma provocação. O nosso tema é violência social e as leis morais do Espiritismo. Eu gostaria já de colocar isso aí no plural, nós falarmos das violências sociais, historicamente construídas e historicamente constituídas, muitas vezes fundamentadas em discursos e pautadas, infelizmente, também no movimento espírita, e isso evidenciou-se, ficou muito claro desde 2006, quando houve essa polarização política no Brasil, e muitos dos adeptos da doutrina espírita, esquecidos da parte terceira do Livro dos Espíritos, aderiram a esse conservadorismo que desemboca muitas vezes aí em linhas fascistas. E nesse sentido, quando a gente fala em violências, e aí a gente vai tentar trabalhar e tratar hoje à noite a questão da intolerância, do patriarcalismo, do machismo, dos privilégios, do trabalho e direitos, racismo e desigualdade, Jesus e a injustiça, Kardec, direito, liberdade e progresso. E aí vale ressaltar que nós vamos trazer a doutrina espírita enquanto doutrina filosófica, a importância do espiritismo abraçar essas temáticas, que a gente já tem percebido muitas vezes que são temáticas silenciadas no
nas casas espíritas, no movimento espírita. Por quê? A meu ver, o movimento espírita mais conservador esqueceu a linha científica da doutrina espírita e parte para essa questão mais religiosa e, por que não dizer, igrejista, de um movimento que se pauta, muitas vezes, por incrível que pareça, no medo da mediunidade, que se pauta, muitas vezes, numa perspectiva punitivista, inclusive da própria questão da reencarnação, né? E quando o Ágora e outros coletivos trazem à tona esse debate social da doutrina espírita, resgatam esse lado científico, né, e filosófico da doutrina, nos remetem à parte terceira do Livro dos Espíritos, que me parece que andou um pouco esquecida, né, e negada por muitos adeptos aí da doutrina espírita. Ontem eu estava assistindo, Márcio, uma live de Sérgio Aleixo, e me chamou a atenção uma questão que ele coloca, que é, ele lança a pergunta e ele coloca da seguinte forma: o movimento espírita ele está deixando Kardec de lado e seguindo André Luiz e outros tantos espíritos escritores, né? E a gente vê muito nessa perspectiva negacionista o medo que as casas têm, né, de trazer à tona esse debate. E nas casas espíritas, Márcio, a gente sempre fala muito em reforma íntima. Então eu sou espírita, né, a doutrina traz essa perspectiva dessa reforma íntima, mas aí para a gente começar, Márcio, eu te lanço uma questão. Como é que eu posso me reformar intimamente se eu não me preocupo com a condição do outro e se eu não vejo no outro, né, um ser social que merece também, como eu sou um ser social, a minha atenção e o meu respeito dentro desse universo de diversidade? Como é que eu posso melhorar intimamente se eu não consigo pensar no meu entorno? É difícil, né? Porque a própria doutrina, ela resgata o que normalmente a historiografia chama, por exemplo, de cristianismo primitivo. O espiritismo tenta trazer ou fazer uma releitura para se aproximar o cristianismo de Jesus, as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus. E o próprio Kardec disse que o espiritismo é progressista, no sentido de que ele avança com as ciências, ele não é dogmático, ele não se sustenta em pautas, né, ou pontos, ou dogmas, né, que são que não podem ser mudados, pelo contrário. E o próprio Kardec chega a anotar isso. Ele chega a dizer que a doutrina ela tem que ter abertura para receber diagnósticos científicos novos, né, para receber avanços na área de todos os ramos do conhecimento. E o ponto em que a doutrina estiver equivocada, estiver errada, o próprio codificador recomenda para a gente deixar esse ponto equivocado e abraçar o que ele chama de novo postulado, ou de novo postulado científico. Então, é nesse sentido que nós consideramos, nós que também nos consideramos progressistas, queremos fazer da doutrina espírita. E não queremos aqui romper, né? É muito natural existir as pessoas que são classificadas como conservadoras, né, e aquelas que são classificadas como progressistas. Em todos os ramos da atuação humana a gente vê leituras diferentes sendo observadas pelos mesmos, vamos dizer assim, nas doutrinas, nas religiosas, nas doutrinas políticas, nas doutrinas filosóficas, a gente sempre encontra isso. O que a gente achou estranho, por isso que a gente abraçou a ideia ágora espírita, progressista, é que alguns temas ficaram de lado, não são muito trabalhados nas casas espíritas, não são estudados, sabe, entre o movimento espírita que chama-se conservador. E esses temas, né, são justamente os temas que estão em pauta no nosso mundo, né? A gente lida muito com violência, né? Violência doméstica, violência
sobretudo contra a mulher, a violência contra as minorias, né? Não sei o que as pessoas normalmente entendem por minoria, né? Mas a gente chama de minoria social, aquela parte ou as partes das populações que não são amparadas pelas legislações ou pelos governos, ou que são, né, ou que sofrem discriminação ou preconceito. E aí me chamou a atenção uma fala, por exemplo, do secretário-geral da ONU. Eu acho que ele é português, o Antônio Guterres, né? Isso foi em abril de 2019. Ele teve, né, em Cairo, no Egito, e disse que o mundo tem a obrigação de rejeitar qualquer líder, seja ele político, seja ele religioso. As pessoas que são líderes devem ser rejeitadas na medida em que elas fazem discurso de ódio, na medida em que elas disseminam discriminações. Quer dizer, e nessa visita, que foi uma visita histórica que ele fez, né, numa mesquita lá naquela capital, né, do Egito Antigo, ele alertou justamente para o avanço do ódio, né, para o avanço do discurso do ódio e da polarização, assim ele chamou, nas democracias. Ele disse que mulheres, minorias, refugiados, migrantes, todas essas classes sociais, se eu posso assim chamar, são sempre estigmatizadas em vários locais do mundo. Em todo mundo a gente está vendo, né, um sentimento de ódio, um sentimento anti-muçulmano, um sentimento antissemita muito exagerado, machismo, racismo e a xenofobia, sentimentos crescentes. E esse discurso está ganhando predominância. A gente vê aí, né, as tensões sociais em vários locais do mundo se espalhando como um fogo na civilização. Foi uma frase que ele usou. E essas forças obscuras, elas ameaçam os valores democráticos. Elas ameaçam, sabe, a estabilidade social, ameaçam a paz. E ele finalizou, eu achei muito importante essa frase dele, quando pessoas são atacadas, né, ou fisicamente, ou verbalmente, ou psicologicamente, por causa de sua raça, por causa de sua religião, por causa de sua etnia, de seu gênero, toda a sociedade é também diminuída, não só aquela pessoa. Então eu acho que o espiritismo não pode ficar à margem dessa discussão, né? Nós não achamos que a doutrina espírita de maneira alguma pode ficar à margem, pode ficar indiferença a essa discussão. E isso não é questão de politizar, aliás, é uma questão de politizar essas discussões, né? Porque a gente coloca um estigma na política como se ela fosse uma coisa ruim. Não é. Exatamente. Nós somos seres políticos, já disse o Aristóteles, as nossas relações são totalmente políticas, não há neutralidade nos campos da atuação humana. Aquele que fica neutro fica do lado do opressor. Aquele que se silencia fica do lado daquele que maltrata. Então, a doutrina espírita não pode ficar à margem disso, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas que defendem a ideia de que a doutrina espírita não deve se meter em política, ou que não deve debater essas temáticas que nós estamos trazendo hoje, que tem sido uma constante nas pautas do Ágora, elas tendem a transformar as casas espíritas em pequenas bolhas, né? E que seria a questão que você coloca, o espiritismo não pode ficar à margem dessas discussões. Então, quando eu me coloco numa posição de minha casa espírita ser uma bolha totalmente desvinculado da realidade, eu frequento a minha casa espírita, eu faço essa leitura da doutrina, nessa reforma íntima que é tão pregada, mas eu não me incomodo com o que eu encontro no percurso da minha casa até o centro espírita, ou no percurso do centro espírita até a minha casa, não faz sentido algum os postulados da doutrina espírita. É aquela velha construção religiosa e não filosófica de você, e aí a gente remete ao Cristo, né? Quando ele fala da questão dos túmulos caiados, e nós fazermos de conta que estamos na busca dessa reforma íntima, quando na verdade essa reforma íntima ela é perpassada por um conjunto de ações que estão fora de mim também. Eu costumo falar que nós, quando encarnamos, nós temos duas missões, né? As nossas que são pessoais, os nossos embates pessoais na busca dessa evolução
espiritual e moral, que eu queria até conversar com a gente, abrir esse debate sobre o que é moral e o que é moralidade, tá? E nós também temos a meu ver, missões mais amplas, porque na medida em que eu me transformo enquanto indivíduo, automaticamente eu vou estar transformando o meu entorno. Eu não posso compreender essa desassociação entre reforma íntima e uma reforma social ou uma reforma dessa sociedade, tá? E aí outra questão que a doutrina coloca, e Kardec vai muito nesse ponto, que é essa questão da moral, né? Eu sempre me preocupei, quando essa temática ela é tratada nas casas espíritas, pela forma como alguns palestrantes levam essa questão, ou não palestrantes, mas a forma como as pessoas entendem, e as pessoas ou por ignorância da temática, ou não sei porquê, esquecem que moral é um conjunto de regras e costumes de determinado povo. E a casa espírita, dentro dessa perspectiva da moral, não pode correr o risco de enquadrar todo mundo, hegemonizar determinada conduta moralizante e enquadrar as pessoas de forma a tentar torná-las iguais. Se moral, no meu ponto de vista, se moral ela é uma construção cultural, o entendimento que tem que ser perpassado no contexto da doutrina espírita, enquanto filosofia, né, enquanto religião, enquanto ciência que pesquisa a condição humana, é verificar que nesse contexto da moralidade não há um modelo de moral a ser seguido, mas são construções coletivas. E a minha preocupação é, quando a gente tende a unificar determinada forma de conduta, nós tendemos justamente, e aí eu remeto a sua fala lá no início, a fundamentar e a fortalecer discurso de ódio, discurso de preconceito, discurso xenófobo, discurso homofóbico. Porque eu quero que as pessoas sejam iguais àquela moral que eu acho que é a correta. Geralmente é a minha moral, que é uma construção muito pessoal. Na sua fala você coloca uma questão importantíssima, né? Fala do machismo, que ainda está muito presente na sociedade e é fruto dessa moral, se é que podemos dizer assim, que diz que o homem, né, o gênero masculino, ele é dono e senhor do gênero feminino. Na questão 818, Kardec pergunta: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí, os espíritos dizem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E nesse contexto, nessa pergunta de Kardec, fica bem claro que qualquer forma de perseguição, e aí eu gostaria que você contribuísse com essa questão, forma de perseguição, de preconceito, elas são características de mentalidades ainda atrasadas ou primitivas? Eu lanço essa pergunta para você. Você disse atrás que, e com muita propriedade, e me inspirou até em trazer uma reflexão, também já me lembrando de uma fala do nosso Alexandre. Nós pleiteamos muito o que a gente chama de mundo de regeneração, né? Ou nas doutrinas espiritualistas, o que eles denominam de nova era. Mas é muito estranho a gente achar que a nova era, ou esse mundo de regeneração, vai chegar ainda tendo quase 1 bilhão de pessoas passando fome, ainda tendo focos quase ilimitados de guerra em vários pontos do globo,
onde as pessoas ainda, os países ainda abraçam a pena de morte. Não tem sentido achar que esse mundo de regeneração, esse mundo melhor, vai chegar na nossa civilização assim, como um passe de mágica. Necessariamente ele tem que ser construído pela própria humanidade. Kardec disse, né, quando fala lá na Gênesis, se não me falha a memória, sobre a geração nova. Então, essa geração nova é que vai trazer novas performances de comportamento, novas legislações para fazer com que o mundo respeite a pluralidade que há nele. Eu tenho que respeitar a diferença do outro, eu tenho que entender que, como você falou, as questões morais são muito subjetivas, são muito próprias de cada povo, de cada pessoa, de cada sociedade. E nessa questão do patriarcalismo, note, perceba que a nossa formação cultural, ou o mundo ocidental, é formado culturalmente pelos pensamentos ou pelas ideias judaico-cristãs. E as ideias judaico-cristãs, elas são fundamentadas em valores patriarcais, né, de supremacia masculina. Esses valores, e eles são tão fortes, observe, eu não quero me alongar muito para que eu não tome a palavra só, mas eu vou ser breve. Eles são tão fortes que eles estruturam ideologicamente um machismo, uma misoginia, que muitas vezes é aceito e até confirmado pelas próprias mulheres. Eu chamo muito a atenção disso. Mas onde é que está a causa? Claro, são vários os fatores, mas a gente pode pegar esse religioso que sedimenta muito os nossos valores, né? A religião sedimenta muito os valores da nossa sociedade, aliás, de qualquer sociedade. Mas se a gente for observar a nossa cristã, note que Abraão, o pai do hebraísmo e, por consequência, o pai do cristianismo, ele é homem. Eu gosto muito de frisar isso. Se você observar, todos os profetas do Velho Testamento são homens. O nosso Salvador, que morreu na cruz para nos tirar os pecados, é homem. O Espírito Santo é substantivo masculino. Todos os evangelistas, os 4, sem falar daqueles que escrevem as cartas lá do Novo Testamento, até o Apocalipse, são homens. Todos os escritores do Novo Testamento. Se a gente sai do judaísmo, a gente entra no cristianismo, a gente vai verificar a mesma coisa. A gente percebe que todos os papas da história foram e são homens. Todos os sacerdotes, aqueles que têm a autorização de presidir, não sei se eu estou falando os termos certos, mas presidir a Eucaristia, a Igreja Católica, tem que ser necessariamente homens. E aí, saindo do catolicismo, se a gente for para a igreja, as igrejas orientais, a copta, a ortodoxa, a russa, a grega, todas elas têm nas suas estruturas, né, a pessoa do sexo masculino. Então a gente vê que é uma predominância. Deus é homem, já que observamos que normalmente, claro, há exceções no reino animal, normalmente o que gera é o sexo feminino. E a gente chega ao absurdo de ver em algumas passagens do livro que sedimenta a nossa religião, né? Por exemplo, como a Bíblia do Novo Testamento, no livro de Eclesiastes, por exemplo, a gente nota lá uma palavra, um texto, né, que eu considero extremamente machista. Diz o texto mais ou menos assim: eu descobri que a mulher é a coisa mais amarga que a morte, porque ela é um laço, e o seu coração é uma rede, e suas mãos são cadeias. Aquele que é agradável a Deus escapa da mulher, mas o pecador sempre será preso por ela. Quer dizer, são conotações que a gente percebe que diminuem o sexo feminino. Os escritores, isso do livro de Eclesiastes, lá do Velho Testamento. Se a gente for fazer uma leitura, uma releitura, né, com esses olhos mais sociológicos, históricos, a gente vai verificar a mesma coisa no Novo Testamento. Por exemplo, nas cartas de Paulo, quando ele diz que a mulher tem que ficar sempre em silêncio quando estiver na igreja ou na sinagoga, e apenas falar quando chegar em casa, quando tiver dúvidas em relação ao que foi ensinado lá. E até na formação, até na criação dela, eu gosto sempre de relembrar, e de forma jocosa, mas não desrespeitosa, que quando Deus criou os primeiros seres humanos, né, que foi o homem Adão e a mulher Eva, ele pega esse homem do limbo do barro, dá-lhe formas humanas, né, como se fosse um ceramista, coloca ali a cabeça, troncos superiores, aliás, tronco, membros superiores e membros inferiores. E para finalizar a construção desse homem, ele sopra-lhe a alma nas narinas. Ele poderia fazer a mesma coisa com a mulher, e não fez.
Diz o texto que ele aplicou, aliás, o texto não diz que ele aplicou anestesia, né, como eu ia dizendo aqui agora. Diz o texto que ele botou esse homem para dormir e tirou dele uma costela e fez dessa costela a sua companheira. Quer dizer, nós observamos, por um olhar antropológico, sociológico, se verifica aí, né, uma supremacia do sexo masculino sobre o feminino. Houve até intérpretes na Idade Média, houve até intérpretes ainda na Idade Moderna, e ainda há livros que afirmam que nessa criação da Eva, Deus não lhe depositou a alma, portanto as mulheres são desalmadas. Há até esse absurdo. Então por aí a gente nota, né, a dificuldade, né, ou como causa de fundamentação religiosa o machismo predominante na nossa sociedade. Né? Exatamente. É importante você fazer essas colocações, porque a gente vê que são estruturas historicamente constituídas, né, que se reproduzem na nossa atualidade. E aí eu gostaria de pegar essa deixa. A Eurilene, ela diz assim: tenho dificuldades de entender espiritismo progressista, porque esse termo nos remete a tantos significados, a depender do contexto. Por que não ser só espírita e continuar as abordagens de vocês? Então veja só, Eurilene, vou lhe responder com a questão 806 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos superiores respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Como é que eu posso pensar doutrina espírita sem me preocupar com essas questões sociais que estão aí à minha volta? Como é que eu posso me debruçar sobre uma doutrina que se diz filosófica e é filosófica, que é científica, e eu me sentir alijado dessas questões, ou, retomo o termo aqui, colocar o debate espírita numa bolha? Então, nada me impede, Eurilene, nem a mim, nem aos demais, nem a você também, de nós sermos espíritas e pensarmos de forma progressista na realidade do outro. E por quê? Veja só. Há uns 4 anos para cá tem me incomodado muito com a questão. Né? E foi bem antes de conhecer do agro e mergulhar nessas temáticas mais sociais. As ações sociais das nossas casas espíritas. E aí eu gostaria de ter atenção dos participantes para que não sejamos mal interpretados. Quando a gente fala em campanha do quilo, ano após ano as casas espíritas realizam suas campanhas do quilo, mas não se aperceberam que muitas vezes a gente mantém junto à instituição nesse auxílio que é importantíssimo, né? O auxílio material é importantíssimo, mas nós mantemos gerações de famílias recebendo essa assistência social da casa espírita. Em que momento a casa espírita ou o espírita ele se preocupa em perceber por que é que há essa reprodução dessa necessidade material? E por ser espírita, por que é que eu vou buscar no centro espírita essa minha condição de melhorar enquanto espírito, se eu não me preocupo com outra pessoa? Como é que isso vai se relacionar na minha cabeça? Eu estou na busca, né, dessa evolução espiritual, né? Eu estou na busca dessa minha reforma íntima, mas eu não quero saber dos problemas dos outros. Na sua pergunta, Eurilene, você deixa uma perspectiva de separar, né? Um exemplo, o Felipe espírita do Felipe progressista. Eu não sei como é que isso pode acontecer. Eu digo isso a você na perspectiva de educador que eu sou, tanto eu quanto o Marco. Eu não posso ser, na sala de aula, o Felipe, professor de história, que condena, por exemplo, o fascismo, mas o Felipe, quando sai da instituição de ensino, não se
não fique indignado com determinados discursos de ódio que nós estamos vendo hoje. Não tem como ter essa separação. Da mesma maneira que não tem como ter a separação do Filipe espírita progressista. Os espíritas progressistas se preocupam justamente em levar para a casa espírita esse debate, que é importante, para que a gente não reproduza ou mantenha condições sociais de opressão, por exemplo. Vale ressaltar que centro espírita não é igreja, por mais chocante que algumas pessoas pensem dessa forma. Centro espírita, antes de tudo, é uma ágora, é um local de estudo e de debate. Eu não posso estudar, debater e buscar minha reforma íntima sem pensar no outro. Até porque, já que gostam no Brasil muito dessa perspectiva, eu não estou condenando, essa perspectiva religiosa, Jesus se preocupava com o próximo. Eu não posso ser espírita se eu não me preocupar com o próximo. Com você, Alexandre. Ou Márcio. Kardec utilizou essa expressão, né? Em Obras Póstumas a gente vê isso, né? Além do mais, Kardec estudou com Pestalozzi e foi muito influenciado pelas ideias do iluminismo. E as ideias iluministas, elas são pautadas pelos conceitos progressistas de todas as ciências, né? Quando os iluministas, como o D'Alembert e o Denis Diderot, escreveram a primeira edição da enciclopédia, eles colocaram lá a ciência nos moldes cartesianos, né, como sendo os fundamentos da nova geração. Kardec recebeu muita influência cartesiana, muita influência do Pestalozzi, e eles fizeram, por essência, progressistas. Então, eu não vejo nada de estranho quando se diz, né, e se utiliza dessas expressões, desses termos, para você classificar as pessoas, as populações, né? As pessoas que estão envolvidas, por exemplo, até na política a gente vê isso, né? Existem os partidos que são de esquerda, de extrema esquerda, os de direita, de extrema direita, existem os do centro, né? Os do centro são aqueles, os de direita são conservadores, né? Pelo menos historicamente é assim a gente. E eles mesmos se intitulam assim, os de esquerda se dizem progressistas, que são adeptos de ideias novas. Então a gente pode traçar esse tipo de conceito em qualquer ramo, né, da atuação humana, seja na filosofia, seja na religião, seja na política. Eu não vejo nenhum problema, né? Sim. A Eurilene tem uma pergunta para você. Ela diz o seguinte: Márcio, eu não estou conseguindo enxergar as perguntas, não, mas ela. Eu vou ler para você. Márcio, entendo o que você está dizendo e concordo. Entretanto, veja só, o progressismo que vivemos hoje é o mesmo da época do positivismo? Progressismo, até onde eu entendo, e assim a maioria das pessoas entendem, são aquelas ideias, são os movimentos, são as doutrinas que estão abertas para receber novos conceitos, para se aperfeiçoarem. Então as pessoas que se intitulam progressistas, necessariamente eles têm que ter esse perfil. Kardec tinha esse perfil. Kardec não lançou, termos, não lançou ou proposituras no espiritismo dogmáticas, dizendo o seguinte: olha, essa tese aqui nunca pode ser mudada para séculos sem fim, amém. Não. Todas as proposições da doutrina espírita, ele disse, podem ser alteradas, podem ser mudadas, desde que as ciências demonstrem que esse ponto esteja errado. E aí deixemos de lado este ponto, frase de Kardec, e sigamos o conceito novo apresentado pela ciência. Isso é progressismo. Independente do tempo, do local, é assim que a gente entende. Eurilene, historicamente falando, quando a gente fala no positivismo, a gente tem uma doutrina que reconhece que há, e aí Márcio me corrija, por gentileza, que reconhece que há as diferenças sociais, mas não aceita o embate social. Então, quando a gente diz que os girassóis, o Ágora, são progressistas, e não na perspectiva positivista, não, eu reconheço que tem as diferenças sociais, mas não se aceita esse embate. Vejam o que está escrito na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Ordem, qual? E progresso. De que forma?
E a doutrina espírita, quando é vista nessa perspectiva progressista, ela questiona todas essas estruturas que leva às dimensões sociais que nós estamos hoje. Inclusive, volto a dizer, nessa perspectiva mais religiosa, né? Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, veja que perspectiva maravilhosa. O que é que ele está atribuindo? Qual a importância que ele está atribuindo a essa materialidade, né, que nós nos apegamos muitas vezes em uma força tremenda? Por que é que no mundo hoje a miséria ela é perpassada pela exploração de poucos sobre muitos, e esses muitos são colocados em sofrimento? É nessa perspectiva que a doutrina espírita tem que se debruçar. A Livraria Esperança Renascer pergunta: então, qual a finalidade e o objetivo da doutrina? Márcio, qual seria a finalidade e o objetivo da doutrina espírita? Felipe, Livraria Renascer que pergunta, gente, olha, me desculpe, às vezes eu não estou tendo a oportunidade de ver todas as perguntas, porque meu celular está numa situação aqui muito delicada para ele não cair, não perder. Eu vejo para você. De meu bolso. E as letras são muito pequenininhas, eu não tenho tanta técnica ocular nesse momento para enxergá-las. Mas olha, vamos por parte. O objetivo do Espiritismo, quando surgiu em 1857, num corpo de doutrina, foi fazer, eu gosto sempre de colocar, uma releitura dos princípios morais do cristianismo. Kardec chega a dizer, quando ele apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, que se pode dividir, né, o cristianismo em várias partes, né, nas palavras que a igreja pegou de Jesus para fundamentar seus dogmas, nos milagres e suas predições, nos seus conceitos históricos lá e na questão ético-moral. Kardec disse que todas as religiões elas têm divergências nos aspectos dogmáticos, nos aspectos doutrinários, nos aspectos, mas num aspecto, todas as doutrinas que se dizem cristãs, elas estão em comum, que é no aspecto do amor, o ético-moral. E é nesse aspecto que Kardec diz que vai ser a espinha dorsal da doutrina espírita. Por quê? Porque a gente considera o aspecto moral, ou a doutrina moral de Jesus, universal. Tão poderosa que é embasada no amor, que é quase que inalterada nos tempos. E a gente considera, eu gosto sempre de dizer isso, a gente considera Jesus um progressista. Por que nós consideramos? Porque ele quebrou paradigmas. Né? À sua época, leprosos eram confinados ao Vale dos Leprosos e eram obrigados até a usar uma sineta para quando eles estivessem se aproximando de qualquer comunidade, as pessoas ouvissem que ali estava vindo gente que não poderia ter contato com eles. Seus nomes eram tirados de um livro que ficava no templo, como se fossem banidos da própria sociedade. Jesus quebrou esse paradigma e chegou a almoçar, quem anota é Marcos, lá no capítulo 14, chegou a comer com leprosos. Jesus andava com beberrões, com alcoólatras. Quem descreve é Mateus, lá no capítulo 11. Jesus andava com os pobres e ainda disse lá, anotado por Lucas no capítulo 4, a finalidade, o objetivo de sua missão. Disse, eu vou ler aqui. Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Quer dizer, pelo que se nota, numa rápida leitura que a gente possa fazer dos evangelhos, Jesus tinha um comportamento fora dos padrões, que eu vou chamar aqui, hipócritas da religião da época. Hoje, então, o Espiritismo veio como que fazer uma releitura disso, não apontando equívocos de Jesus, mas trazendo de volta o que foi esquecido, né, pela hipocrisia, pela capa que a gente criou ao longo da sociedade. Jesus estava onde o pecador, estava perto do oprimido, do doente, do pobre, ele podia muito bem ter se fechado no grupo dos seus 12 apóstolos, ter feito um grupo de WhatsApp 12 e ficasse só lá ministrando estudos lá do Velho Testamento, dando aula prática, né, ou então teórica de milagre, ensaio de louvor. Ele podia muito bem se confinar na sua bolha lá, mas ele não fez isso.
Não foi isso que ele fez. Quer dizer, as pessoas que andavam com ele eram a maioria pobres, eram desimportantes. Eu gosto muito do pastor Henrique Vieira, ele me inspira muito, né? Foram aqueles, a gente tem que lembrar sempre, foram os marginalizados, os descamisados, os negros que anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. Observe isso, porque se dependesse do Estado romano, do Estado judaico, a gente nem saberia da existência dele. A gente não estava aqui falando de Jesus. Se dependesse das elites daquela época, nós não conheceríamos os evangelhos, a doutrina de Jesus. Foi justamente a aristocracia israelita, mancomunada com o Estado romano, que o assassinaram. Do ponto de vista historiográfico, observe isso. São pouquíssimas as referências que talvez nem se tenha reconhecida pelas academias, referências sobre a existência de Jesus, que viveu em Nazaré, e a gente só sabe da existência dele porque pessoas pobres, desprestigiadas, decidiram desobedecer o Estado, afrontar as elites religiosas, os fariseus de sua época, gritando que ele tinha vivido. Até a ressurreição foi negada, minha gente, pela elite aristocrática. Quer dizer, foram as mulheres, por isso que a gente iniciou falando sobre o patriarcalismo, foram os pobres, os marginalizados que gritaram, ele vive. Portanto, a gente entende que a saída para mudar esse quadro é fazendo essa releitura, restabelecendo o Cristo histórico, o Cristo em que atuou para diminuir, o Cristo progressista, porque ser progressista é você quebrar paradigma. Há uma passagem que é muito forte para alguns conservadores. No Evangelho de Mateus, Jesus chega a dizer: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Jesus fazendo referência aos religiosos da época. Então, imagino que se ele estivesse aqui hoje, né, certamente ele ia sofrer muito com ainda algumas pessoas que são voltadas para a letra que mata, que a gente considera conservadores e que não aceitam de maneira alguma a ideia de você aceitar o pluralismo da sociedade, a ideia de você aceitar, tirar a mulher, sabe, da sua pequenez, não de si mesmo, mas imposta pela própria sociedade, de reconhecer a cidadania e reconhecer, vamos dizer assim, a humanidade das populações LGBT, por exemplo, né, de achar o negro é um absurdo o que as pessoas fazem, sabe, dissimulando não serem racistas, colocando para debaixo do tapete a sujeira do racismo e sem ter coragem de enfrentar. Então são temas que têm que ser discutidos. É nesse sentido que se propõe, né, o nosso movimento Ágora e as ideias, né, e a própria doutrina espírita faz parte, né. Eu fiz algumas referências aqui, eu não quero tomar tempo, mas há muitas referências no próprio Livro dos Espíritos e no Evangelho que nos embasam para demonstrar o como é importante a gente tratar desses assuntos. Verdade. Tem uma questão aqui, eu lendo os comentários, e pegando uma deixa na tua fala, Márcio. Jesus foi esse revolucionário social que andou do lado das minorias, e eu não consigo perceber ou compreender porque o movimento espírita, uma parcela do movimento espírita, se nega a trazer à tona esse debate. E durante tua fala, eu passou aqui na minha mente a minha história na doutrina espírita, né? E aí eu gostaria de trazer ao salão um debate sobre racismo, né? Então veja, eu já presenciei, Márcio, os primórdios lá da minha chegada na casa espírita, no momento em que era dado espaço para as comunicações mediúnicas, quando era identificado comunicando com um vocabulário típico, né, dos pretos velhos, havia uma pressa, né, em pedir para esse irmão, que eu achava muito engraçado, subir. O irmão tinha que subir. Perguntava para onde, mas o irmão tinha que subir. Nunca não. Raramente se deixava o espaço da comunicação para que os irmãos
nessa condição de evolução de espírito, né, desse a sua comunicação e trouxesse a sua mensagem. Nas poucas vezes que isso foi permitido, me chamava muita atenção a relevância da mensagem. Então, o que eu tenho percebido também no movimento espírita é esse eurocentrismo que está, né, arraigado ainda em muitas pessoas, né, essa condição eurocêntrica do conhecimento, né, essa condição de negação e outras perspectivas espirituais, tá? E aí a gente percebe, de certa forma, esse racismo também presente, esse racismo e essa intolerância religiosa também presente em alguns aspectos no meio espírita. Tu tens percebido isso também, Márcio? É claro, está claro, né, que há no mínimo algo estranho. Note que a nossa formação, vamos dizer assim, de sociedade brasileira, ela é absolutamente baseada, lastreada entre negros, europeus e nativos, que são os nossos índios, né? Atualmente, o IBGE classifica, ou pelo menos distribui o nosso quadro demográfico, apontando que mais de 50% da população é composta por negros e pardos, né? A gente também tem uma influência cultural extremamente forte nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nos nossos gostos, em relação a, por exemplo, a comida, em relação à dança, em relação à música, que é muito lastreada pelos nossos nativos, pelos nossos índios e pelos nossos negros. Eu vejo que, pelo menos até onde eu soube ou me disseram, o mentor espiritual do estado de Pernambuco é um índio. É um espírito que apresentou-se por nome Itagiba. E, no entanto, raramente, pelo menos das reuniões mediúnicas que eu participei, eu nunca presenciei a figura de um negro, né? Pelo menos assim ele não se apresentou, né, com o seu linguajar característico, que não demonstra inferioridade nem superioridade, né? Exato. Expressões, né? Eu não sou especializado nessa questão de linguística, né? Não sei usar de forma adequada o que a minha ideia aqui quer colocar, mas traquejos, expressões, seja do mundo indígena, seja do mundo negro, a gente não vê nas comunicações mediúnicas que pelo menos eu testemunhei. E é muito estranho, uma vez que mais de 50% de nossa população é composta por esses povos, né, por essas pessoas. Mas aí é onde você diz, é onde você coloca com muita propriedade, Felipe, porque há um racismo estruturante na nossa sociedade, né? Quer dizer, nós estamos vivendo atualmente, estamos presenciando atualmente muitos estados, centenas de cidades nos Estados Unidos com manifestações violentíssimas por conta de um assassinato que houve lá, parece que na terça-feira, esse assassinato da semana passada lá, de um negro, né, caracterizando um machismo explícito por parte da polícia de uma das cidades daquele país. A gente está vendo aí, quer dizer, é muito forte. E no Brasil, né, muitos historiadores, né, colocam que há um dos piores racismos que a gente chama de racismo dissimulado, né, aquele que é escondido, né? E se a gente colocar a lupa da observação do nosso passado, a gente vai notar que o próprio Estado brasileiro, a gente não criou de maneira alguma condições para que os trabalhadores vulneráveis, no caso os negros, né, tivessem acesso, por exemplo, às terras, quando houve o fim da escravidão. Hoje, esses trabalhos, né, ou pelo menos o mundo do trabalho, continua tendo ainda as mesmas condições de segregação, de separação. Hoje as pessoas não têm o nome de escravos, não há títulos de posse de escravos, mas ainda há o estigma. E isso é uma das causas desse vamos dizer assim, desse problema que a gente vê até nas casas espíritas, né? Por exemplo, a Lei Áurea, título de exemplo, ela aboliu a escravidão, mas ela não inseriu o negro na sociedade. Não atribuiu a condição de humanidade, eu digo, ela falando da sociedade brasileira. A lei foi assinada lá pela Princesa Isabel,
dando ao negro liberdade, a liberdade das correntes, mas ele ainda é preso pela discriminação, ainda é preso ainda pelo preconceito. Veja que o grande problema naquela época para conceder a liberdade aos escravos era porque o escravo era propriedade, como um boi, como um carro, como uma casa. E isso não poderia ser confiscado do senhor de engenho. Então foi uma luta tremenda, a luta dos escravocratas, né? Era tão sacrossanta, né, que na Constituição de 1824, o senhor de engenho só poderia perder o escravo se o Estado indenizasse ele. Observe isso. A mesma coisa a gente vê na lei do ventre livre. Nos é ensinada que a partir de 1871, todos aqueles que nascessem a partir dessa data, né, seriam automaticamente libertos. Mas na prática não foi assim. Ela libertou os filhos das escravas, mas o senhor de engenho poderia escolher entre receber uma indenização do Estado, paga pelo governo. É interessante isso, né? Sempre os prejuízos são socializados, mas nunca os lucros socializados. Já notou isso na história, na história de formação da sociedade brasileira? A gente vê muito. E aí essas questões que tu estás colocando, Márcio, nos remetem à lei do trabalho e do repouso, né? Na parte terceira do livro dos Espíritos, e a Kardec pergunta: na questão 683, qual o limite do trabalho? A resposta: das forças, em suma. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Na 684, nós vamos ter Kardec se faz um questionamento sobre os que abusam da autoridade para com seus trabalhadores, e a pergunta é: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E na 685, tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Aí eu fico pensando, quando eu sou espírita, tá? Aí eu leio a questão 682, 683, 684, 685. Como é que eu leio isso e não vou me indignar, por exemplo, com uma reforma trabalhista? Com uma reforma da Previdência? Então, do ponto de vista, aí vamos voltar para a questão do progressista, nesse ponto de vista, não tem como o Espiritismo distanciar-se mais dessa realidade. Não tem como nós buscarmos no centro espírita um refúgio momentâneo. Que às vezes eu tenho a impressão que alguns frequentadores de casa espírita, e lógico que não é generalizando, e eu gostaria que todos nós entendêssemos aqui que nem eu nem Márcio, a gente está nesse processo de generalizar. A gente está tratando de questões que infelizmente acontecem. Então muitas pessoas começam a frequentar a casa espírita nessa perspectiva da bolha. Eu vou entrar na casa espírita, os meus problemas vão ficar na casa espírita. Não faço relação nenhuma. Então, nessa perspectiva de você ser um ser político e social por natureza, e você falou muito bem quando disse que nós somos seres políticos, né? E eu não gosto dessa palavra. Eu tenho certeza que dos problemas da sociedade brasileira é não discutir política, não na perspectiva partidária, né? Mas na perspectiva social, né? desse projeto. Um dos grandes problemas do país, a meu ver, é essa questão, e infelizmente as pessoas tendem a separar, né? Edilene coloca essa questão, né? Trazer essa separação ela trouxe para a gente refletir, coloca essa questão dessa separação, o Márcio espírita, o Márcio professor, o Márcio ser político.
Não tem como nós trabalharmos nessa perspectiva dessa tríade. Nós somos um. Tá? E voltando à questão 685, na questão A, ele diz: mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Veja na perspectiva que Kardec coloca que nós somos seres em sociedade. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo a família, a sociedade deve fazer, às vezes, desta é a lei da caridade. Aí vamos trabalhar na perspectiva da caridade. A casa espírita diz que eu tenho que ser caridoso, mas eu sou caridoso sem discutir problema social, sem reconhecer problema social, ou fazer uma discussão rasa. Como é que a gente trabalha nessa perspectiva, mano? Ô Felipe, note que Kardec está na segunda metade do século XIX. E foi justamente na segunda metade do século XIX que pipocou, né, o que a gente vai chamar aqui de revoluções sociais na Europa. Justamente para se contrapor ao que era apresentado em relação às leis trabalhistas ofertadas lá pelas legislações de cada país. Note que Kardec não estava numa bolha, ele não era alheio ao seu tempo, aos problemas de sua sociedade. Ele sabia que as condições de produção do século XIX eram quase que escravizantes. Ele sabia que eram os locais de trabalho das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram insalubres, humilhantes, desumanas, cruéis até nas fábricas, né? Todas essas condições provocadas pelos empresários, pelos industriais, ou no linguajar marxista, pelos donos dos meios de produção. A aristocracia industrial daquela época, ela colocava como regra para o proletário jornada diária de 16 horas, condições insalubres nos ambientes de trabalho que geravam doenças respiratórias, deformações físicas, amputações, morte, o trabalho de Deixa eu sair e voltar aqui, tá encerrando agora para a gente terminar essa reflexão, tá certo? Lindeberg, seja bem-vindo, mais novo integrante do Ágora. Cessa, pessoal do CEMIL chegando. Só o Márcio que não chega. Chegou. Valeu, Lindeberg. Ok, está. Sem problema. Você quer continuar ou quer ver prosseguimento? Não, que eu pedi sua reflexão. O que eu quero dizer e enfatizar é que, na época de Kardec, os problemas na área trabalhista eram enormes, né? Tanto que é palco da nossa historiografia, quando a gente estuda as revoluções sociais que ocorreram, né? Como a Comuna de Paris, né? Como a Revolução que a gente vai chamar de socialista na União Soviética, por exemplo, e várias outras revoluções pontuais que ocorreram na Europa, justamente entre os operários, entre as populações mais pobres, reivindicando melhores condições de trabalho, por exemplo. E Kardec vivenciou isso, né? Então a gente verifica que naquela época se admitia o trabalho infantil, né? As mulheres grávidas não tinham nenhum tipo de conforto ou de direito, não existia descanso remunerado, como sábado e domingo, não existia férias, né? EPIs, como a gente vê hoje, né? Licença para tratamento de saúde, e muito menos salário digno. Então, eram essas condições. A esmagadora, na grande esmagadora maioria, se posso assim dizer, eu estou até sendo redundante, das fábricas, era proibido falar, era proibido olhar para o lado, olhar para as janelas, isso quando as fábricas tinham janela. Crianças que trabalhavam, às vezes, 14, 16 horas, pela exaustão, elas, dos trabalhos, que eram forçados, né, ficavam desatentas e sofriam acidentes terríveis, né? Elas dormiam, às vezes tinha membros decepados nas engrenagens das máquinas, quando não eram açoitadas pelos, eu vou chamar aqui, capatazes que ficavam nas fábricas
fazendo com que ninguém se dispersasse, para que a produção nunca diminuísse, né, o seu ritmo. E aí Kardec se perguntou, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Kardec perguntou. Os espíritos para a reparação das forças. Agora, Felipe, eu finalizo para te passar, colocando aqui uma pérola, que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que os espíritos anteciparam. Nessa sequência dessa resposta da questão 682, os espíritos disseram para Kardec: é necessário o repouso para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Amigo, isso significa que descansar, parada para tomar o café, parada para, ou então jornadas de trabalho diminuídas, como nós temos hoje, 8 horas, os espíritos já adiantaram isso como sendo importante para que o ser humano tenha uma melhor produção e produza com melhor intelecto. Sabe quem os espíritos adiantaram? Uma teoria que foi nos meados dos anos 90, pelo professor, ninguém menos, professor e sociólogo italiano, o Domenico De Masi. Ele lançou uma das mais sofisticadas teorias sobre o trabalho, que foi chamada ócio criativo. Ele demonstrou que a alegria, a satisfação pessoal no dia a dia e os descansos aumentam a criatividade. Ele disse que essa criatividade, por sua vez, faz crescer o potencial imaginativo necessário para um melhor desempenho produtivo no trabalho. Ele diz assim, os textos do Domenico De Masi: existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios e inúteis, que é o do desemprego, que é o da opressão. Mas existe um outro ócio, diz o sociólogo italiano, que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Os espíritos falaram isso, e hoje são os conceitos mais modernos que nós temos, para fazer com que as pessoas se sintam bem nos trabalhos, para que as pessoas sejam atendidas nos seus direitos, para que não tenha de maneira alguma situações desagradáveis no serviço, para que o conjunto da obra traga progresso para a sociedade. Quer dizer, o espiritismo é progressista. Por que a gente não abraça a ideia de Domenico De Masi? Por que a gente não defende a ideia, não defende, por exemplo, as lutas que visam... nós temos que ser contra as lutas que visam diminuir os direitos trabalhistas. Nós temos que ter essa pauta. E não é uma pauta política que diminui a doutrina espírita, não. A gente tem que saber discernir o que é ser sagrado e de uma coisa imaculada que não pode se tocar. A doutrina espírita, justamente, ela é sagrada porque ela é atuante, ela é viva, ela faz com que o cidadão brasileiro, italiano, o cidadão do mundo seja um cidadão universal que tem também o propósito de fazer progredir o universo e as leis ao seu redor. Então o espiritismo fomenta isso em cada um de nós, quando a gente tem olhos de ler e de ver ele, né? E com relação a essa questão que você coloca, Márcio, a questão 717, ela diz: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Se isso não é uma discussão progressista e social, eu não sei mais o que é. E os espíritos respondem: ouviram a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos próximos. Veja a dimensão disso. Responderão pelas privações que houverem causado aos próximos. E aí, quando a gente vai para os dados, o Brasil conseguiu concentrar ainda mais renda numa pequena elite, e esse distanciamento, esse abismo social ampliou-se no Brasil logo após o golpe de 2016. E aí, Érica Jardim, ela diz: me permita discordar quando diz que não devemos discutir política partidária, porque são os partidos políticos com suas ideologias e conteúdos programáticos que propõem e votam as leis. E eu concordo com você. Eu concordo com a sua discordância.
Nesse processo de reflexão, Márcio, de uma doutrina que não está distanciada de uma realidade, me remete muito à discussão, se Aldo Neto estiver por aí, a discussão sobre a educação do campo. Mas assim, quando a gente pensa nessas, e a gente tem colocado isso na nossa pauta hoje, quando a gente pensa a nível de sociedade, e a gente pensa uma doutrina espírita que foi pensada de forma progressista por Kardec, uma doutrina que não está no campo do misticismo, mas no campo da realidade social, política e econômica. Porque, na tua opinião, existe, e aí eu sei que um movimento espírita conservador, em pleno século XXI? Isso me pergunta. Tu entendeu? Sim. Entendi. Você me pergunta por que há movimento espírita conservador, é isso, né? É isso que eu entendi. Pleno século XX. Porque é absolutamente normal existir observações distintas do mundo. Porque nós somos um povo, nós somos seres humanos. E um dos princípios, né, vamos dizer assim, eu posso dizer, de nossa natureza, é observar tudo ao nosso redor pelo viés que nos construiu. Então, a educação que eu recebo dos meus pais, a educação que eu recebo na minha igreja, a educação que eu recebo, sabe, com os meus amigos, a educação que eu recebo no ambiente de trabalho, os valores que eu vou construindo ao longo de minha vida, as influências que eu recebo, os livros que eu li, a escola que eu frequentei, isso influencia na minha visão de observar o mundo. E cada um... Tem problema? Alô? Continue. Cada um tem uma construção própria. E muitas pessoas, às vezes, elas são pautadas, né, justamente, ou influenciadas justamente pelo que elas construíram de si mesmas. Então, a gente, quando observa as pessoas sendo conservadoras, nós temos que ter um máximo de respeito pelas visões delas. O problema é que a visão dela, ou a própria visão da gente, né, que a gente se considera progressista, o problema é quando a visão dela fere o direito do outro. O problema é quando essas visões, né, sejam de extrema esquerda ou de extrema direita, né, progressistas ou conservadores, que eu normalmente não vejo as pessoas progressistas com essas visões, mas o problema é que quando essas ideologias começam a rejeitar ou explorar terceiros. Mas ser conservador, ser moderado, achar que o mundo não precisa evoluir, eu respeito e não faço nenhuma questão de querer mudar essa pessoa, a não ser que ela queira me provocar, queira me procurar. A não ser também quando eu vi hoje uma agressão terrível, né? A gente passeando, navegando pelas redes sociais, eu vi parece-me que um acadêmico de direito começou a colocar, inclusive usando palavrões, né? Dizendo que aqueles que são de esquerda e que são gays devem tomar naquele canto, sabe? Usando esses palavrões. Quer dizer, não era nem verdade, eram acusações, né? E disseminando discurso de ódio, quer dizer, ele se considera conservador, ele se considera defensor dos valores da família, assim que ele se auto-identifica, se autodefine, mas ele está praticando discurso de ódio, está praticando homofobia, está praticando preconceito, racismo. Então, nesse momento, há de se ter uma intervenção, há de se ter uma crítica, há de se ter uma denúncia, porque ele está transgredindo leis do nosso próprio ordenamento jurídico. Então, tem que se combater qualquer ideologia que rejeita posições diferentes. Então, o movimento conservador é natural, a gente ser conservador, ser progressista, gostar de defender. Por exemplo, às vezes eu travo algumas discussões e as pessoas não entendem. É quando eu digo assim, as pessoas, né, os homossexuais, eles têm o direito de se casar. Eles têm o direito de estabelecer um contrato oficioso pela nossa legislação. Eles têm absolutamente esse direito, porque antes deles serem católicos, espírita, protestante, seja lá o que for, cidadãos têm direito. E o nosso Estado
O Estado não defende em si o evangélico ou o espírito católico. O Estado defende o cidadão. E eles pagam impostos, são cidadãos, não ofendem a terceiros. Eles só têm um único objetivo: unir-se matrimonialmente. Para que as leis que são consolidadas no Estado protejam eles. Quer dizer, isso é um direito tão simples de entender, e eu vejo, sabe, às vezes eu fico assustado o quanto, e me dá a impressão que às vezes as pessoas entendem, mas por pura crueldade não querem reconhecer esse direito. Quer dizer, Kardec demonstra, por isso mesmo, eu vou concluir, ele disse que nós temos que nos perguntar por que é que tantas pessoas se sentem excluídas e por que elas são tentadas pelas mensagens, extremas de intolerância. E aí os mentores da codificação, na questão 843, dizem lá que o homem tem um livre-arbítrio nos seus atos, portanto ele tem liberdade de pensar e agir. E sem esse livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Acontece que a gente vive em sociedade, e o fato de a gente ter um livre-arbítrio, ele tem limites. É como dizia o ministro Supremo do Tribunal Federal, numa entrevista que ele deu ontem, numa rede de TV. Ele disse que nós vivemos num Estado democrático de direito pautado numa Constituição. E a liberdade de expressão, ela não é ad infinitum, ela tem um limite. A minha liberdade de expressão vai até onde eu não agrido, não diferencio, não discrimino, não ofendo as pessoas. Não, tem limite, é nesse sentido, E é condição básica para que a pessoa programa a sua vida e construa o seu futuro, entendendo justamente os valores democráticos, civilizatórios e, sobretudo, os valores cristãos que pautam a nossa doutrina espírita, que é de respeito, Eu vou sempre dizer que as pessoas que dizem que são, eu já vi muitos dizer que não gostam de refugiados, não gostam de esquecidos que a família sagrada foi refugiada. Quando o menino nasceu, houve uma perseguição e uma matança em todos os meninos menores de 2 anos, e a família sagrada pegou um jumentinho e saiu da Palestina e foi para o Egito, na condição de refugiado. Qual é a definição de refugiado? É quando você é perseguido politicamente, ou então quando você está sob guerra no seu país, ou quando uma fome ou problemas sociais e econômicos complica a sua situação de vida, e você foge do seu lar, foge do seu país buscando outro país. Você é refugiado dessa classificação, é a classificação moderna que nós temos. Jesus saiu por perseguição, para não ser morto, e foi para o Egito. Já pensou, se o governo do Egito tivesse fechado as portas lá, a gente não teria Jesus, o Salvador, ele teria sido morto. E eu vejo gente dizer que os refugiados são a escória da humanidade. Eu vejo gente dizer que é a favor da pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Esquecido esse sujeito, que a criatura que ele endeusa como salvador dele sofreu a pena de morte por ser um preso político. Jesus foi acusado indevidamente, sem ter cometido crime, foi julgado sem ter cometido crime e condenado à morte, e foi supliciado, foi torturado. Há pessoas que são a favor da tortura. Dizem que só pode arrancar, depoimentos de alguns bandidos que vão no bolso, pessoas que dizem isso. Dizem que só pode arrancar certos depoimentos sobre tortura. Kardec é sumariamente contra a tortura no Livro dos Espíritos. Kardec chega a gente nota uma incerteza nas palavras, nos textos dele, quando ele diz que é uma covardia extrema quando você tenta arrancar. Sofreu a pena de morte mais humilhante se tinha, que era a crucificação, e as pessoas são a favor disso tudo. Eu acho muito estranho eu ter o crucifixo na minha parede, do meu Deus Jesus, e exaltar a pena de morte dentro da população, achar isso não. O espiritismo se pauta, e a gente vê isso contra esse tipo de política. Aí veja o que Lindenberg pontua. Escutei de um espírita recentemente: eu detesto os povos indígenas. Essa fala que Lindenberg divide conosco me remete a 2 questões que me incomodam profundamente. Uma me atemoriza, a ideia de se dizer homem de bem. Esse termo tem me causado alguns temores ultimamente. E a outra questão que eu fico pensando quando uma pessoa se diz conservadora,
ela quer conservar um status quo que está aí. Aí eu me pergunto, como é que você espírita, abraça uma doutrina, né, que por sua natureza filosófica e científica, ela é progressista, e você se diz conservador? E a própria palavra diz, conservar o que e como? De que maneira? E veja que, no discurso conservador, você tem sempre pleiteado a manutenção das estruturas que nós temos hoje. Tanto da estrutura social, quanto da estrutura econômica, que é extremamente exploratória, né? E nesse processo dessas estruturas sociais, eu não consigo conceber na doutrina espírita o espírita que, se dizendo conservador, vê uma estrutura social que você marginaliza uma parcela considerável da população, e você conscientemente você acalma sua consciência quando você defende essa manutenção desse status quo, de forma a, me desculpem, é uma opinião minha, tem muito espírita que quer manutenção de sopa, de campanha do quilo, para ter público para fazer caridade. E como se diz por aí, garantir um pedacinho lá em nosso lar, se é que nosso lar existe. Como é que tu vê essa perspectiva conservadora, Márcio, relacionada à doutrina espírita? Eu acho que pode usar aquela expressão clichê, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, né? Do ponto de vista socioeconômico, né? O Brasil tem um problema muito sério por resolver. Nós não temos, eu vou falar nós aqui, para que eu não seja o apontador, não é essa a minha intenção. Nós temos um problema a resolver do nosso passado histórico. A gente não suporta ver nossos patrícios, nossos irmãos de nação, se erguerem socio e economicamente. E quando eu estou num patamar socioeconômico avançado, eu não suporto, porque os exemplos são grandes. Se eu for listar aqui, seria desagradável, porque a gente vai ter que apontar o nome de pessoas que são muito conhecidas na sociedade brasileira, né? São pessoas inúmeras. Lindenberg é muito feliz quando ele diz assim, para alguns a caridade é mais importante que justiça social. Então as pessoas não gostam de se igualar, né? A gente já viu muitos depoimentos de pessoas que se incomodam quando negros, ou mais pobres, ou periféricas estão de lado na sua poltrona, por exemplo, num voo doméstico aqui no país, né? Então, nós temos que resolver esse problema, que é um problema histórico, um problema cultural da nossa sociedade. Só que as pessoas esquecem uma coisa. Elas esquecem que Jesus não era branco, sabe, Felipe? Elas acham ainda, porque nós gostamos de nos Você agora cutucou um negócio complicado. Então, é isso que eu quero enfatizar. Por que ocorre esse tipo de coisa? A gente gosta de se iludir. A gente acha que Jesus é loiro, de olhos azuis, e cabelo, sabe, com mechas encaracolados, loiro. É um nobre, um caucasiano europeu. A gente acha que Jesus é assim. Se por acaso a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo no cápsula aí, e se a gente se deparasse com Jesus conversando com o povo que ficava ao redor dele, a gente ia ficar assustado, a gente ia ficar com nojo dele, a gente não ia gostar dele, a gente ia discriminar, a gente ia fazer com que uma bala perdida pegasse e estiasse nele. Tenha certeza disso. Porque Jesus, se ele não foi negro fisicamente, como as populações africanas, mas ele não era branco, porque ele atendia à cultura biológica daquela região. Mas, com certeza, do ponto de vista histórico e geográfico, na questão humana e econômica, Jesus foi. O embranquecimento que a Europa promoveu em Jesus não foi somente da sua pele, não. No próprio Evangelho a gente vê esse embranquecimento. Tem um pesquisador do Rio de Janeiro chamado Rogério Pacheco,
que ele diz que a Bíblia é um livro negro, de interpretação branca e eurocêntrica. Então, o embranquecimento de Jesus não é só epidérmico, não, sabe? É ideológico. Os quatro evangelhos contidos na Bíblia são textos populares que circulavam na periferia, sabe? Circulavam de boca a boca inicialmente, sabe? Essas instruções sobre Jesus na periferia, entre os segregados. O cristianismo não fez parte da elite no seu início, não. Tanto que, num tom de menosprezo, está lá o tal de Natanael, responde a Felipe, quando Felipe fala da chegada, olha, parece que tem um Messias, tem um Salvador ali vindo das bandas de Nazaré. Ele diz desse jeito: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? É a mesma coisa quando alguns cidadãos dizem: e tem o que preste lá no interior, e tem o que preste naquela cidade, e tem o que preste lá naquela favela, naquele morro, naquela periferia. Contextualizar Jesus é assim. Jesus sofreu a mesma coisa que os negros sofrem nas periferias, os pobres sofrem nas favelas. Eu quero sempre repetir: Jesus sobreviveu àquele genocídio porque Jesus fazia parte da periferia, fazia parte das populações que eram segregadas. Isso é muito evidente. E ainda bem, eu quero repetir que no processo de imigração eu não teve as portas fechadas no Egito. Então, Jesus foi visto assim, ele era vigiado, ele foi perseguido, ele foi monitorado, ele foi difamado. Diziam que ele era enviado de Beelzebul, diziam que ele era um alcoólatra, um beberrão, um comilão, e ele não morreu, como diz o Frei Beto, ele não morreu numa caminha quente, velho, não. Foi preso, torturado, assassinado. Então, resgatar essa negritude de Jesus é um ato amoroso do Evangelho. Não é um sentimento aqui, olha, porque pode parecer que a gente queira aqui fazer uma dicotomia. Não é isso a nossa intenção, não. Não é fazer algo de desenvolver um sentimento anti-branco que a gente está aqui propagando, não é isso, não. É um sentimento de reparação, em que vença o racismo, para que a gente celebre uma questão de igualdade que foi tanto preconizada por Allan Kardec nas leis morais do Espiritismo. Exatamente, Márcio. Nós estamos terminando. Estamos terminando. Foi muito bom essa conversa contigo. Tá? Mais uma vez agradecer ao Ágora essa oportunidade de deixar que o sertão falasse, que o Pajeú Espírita falasse. Né? Agradecer a presença do pessoal do Ágora, das outras pessoas que compareceram, os irmãos do Senil, e as contribuições que vocês deram ao nosso debate. Um abraço a todos e boa noite. Márcio, muito obrigado. Um abraço a todos, pessoal que nos acompanhou. Estou vendo aqui 40 pessoas nos acompanhando. Gente, obrigado aí. Se não teve muita interação, se a gente cometeu algumas falhas, tenham indulgência conosco, né? Pelo menos de minha parte, viu? Um abraço. Tinha muita coisa para falar, mas pode ser que numa outra oportunidade a gente apareça aqui. Um cheiro em cada um. Até mais. Boa noite.